Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês. E hoje a gente tá aqui, né, pra falar sobre o segundo episódio aí da 7ª temporada de Riverdale. Então, se você gosta de conteúdos como esse, por aqui a gente tá sempre falando sobre as séries que estão bombando no momento. Então, já não perde tempo, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Se você for novo por aqui, deixa o like no início do vídeo que ajuda muito aqui o canal. Então, bora comentar sobre esse episódio e roda logo essa vinheta. Pessoal, basicamente, né, enquanto que a gente teve, né, ali o primeiro episódio que introduziu a gente, né, pra essa nova história que a gente vai acompanhar aqui nessa 7ª temporada de Riverdale, que a gente teve, né, ali o Jughead sendo o único que sabia o que estava acontecendo, aí teve todo aquele lance, né, dessa ambientação aí dos anos 50, e ele no final, né, acabou que ele se esqueceu, né, de tudo que a gente sabe, né, sobre a verdade ali da Riverdale verdadeira. E aí, já aqui nesse segundo episódio, eu senti que foi o episódio que realmente introduziu a gente para a história que a gente vai acompanhar aqui nesses primeiros episódios aqui dessa 7ª temporada. Porque nesse episódio aqui, basicamente, a gente acompanha, né, essa nova história, esse novo plot, a nova trama que a gente vai acompanhar aqui na 7ª temporada, que é, né, reintroduzir os personagens ali no ensino médio com uma nova história e algumas coisinhas ali trocadas com relação ao relacionamento ali que envolve ali alguns dos personagens. Vale mencionar também, né, que nesse episódio aqui a gente teve o retorno de alguns rostos, né, conhecidos que a gente tinha, como por exemplo, né, a própria Ethel, né, e a Midi também aqui nesse episódio, além também do próprio Doyle, né, eles também marcam presença aqui nesse episódio. E basicamente esse episódio aqui, ele é um episódio que ele foca muito ali, não só na questão, né, da relação dos personagens em si, mas principalmente ali dos casais. Esse episódio aqui é um episódio que foca muito ali nessas novas relações, desses novos casais que a gente vai acompanhar aqui na 7ª temporada. E aqui a gente vai acompanhar, né, alguns mini arcos que envolvem esses personagens. Como, né, por exemplo, ali o próprio Jughead, né, que ele não se lembra de nada do que tá acontecendo e ele tá criando ali uma relação com a Ethel, né, aqui nesse episódio. É desenvolvida ali toda uma relação ali entre eles dois, porque o Jughead, né, ele descobre que alguns dos inscritos dele, né, que aqui nessa realidade ele também é um escritor, né, ele é um entusiasta aí dessa arte e ele quer entrar ali num jornal, né, que escreve essas comic books, né, essas histórias ali em quadrinhos, e ele percebe que uma história dele ela acabou meio que sendo plagiada ali por esse jornal. E aí ele vai contestar isso, e isso acaba desencadeando ali uma série de acontecimentos que acabam envolvendo ali a própria Ethel, né, que também pro fim, após ter ser criada, né, essa relação ali entre os dois, a Ethel revela pra ele que ela também, né, ela é uma escritora, ela gosta de desenhar, ela tem esse sonho também de trabalhar nessa mesma editora que o Jughead vai acabar trabalhando, porque ali do meio pro fim, né, o Jughead, ele acaba meio que sendo contratado, né, por esse jornal pra trabalhar ali pra eles, e aí vai se criando toda uma relação entre ele e a Ethel com base nisso. E eu achei bem interessante esse casal, né, porque de certa forma era uma coisinha que também tinha na primeira temporada, né, eu lembro que a Ethel, ela tinha ali um certo crush ali no Jughead lá na primeira temporada também, né, então eu senti que foi meio que um easter eggzinho que eles quiseram colocar aqui, né, porque realmente, né, o que foi prometido aqui, essa 7ª temporada, pelo menos essa primeira parte dela, seria aí uma temporada nostálgica pra quem, né, se lembra ali, pra quem assistiu ali a primeira temporada. Então, eu acho que nesse quesito eles estão se saindo muito bem, né? Principalmente aqui nesse episódio que é o episódio que realmente introduz a gente nessa história aí dessa nova temporada. E aí, do meio pro fim, toda essa relação entre o Jughead e a Ethel, né, bem bonitinha, vai se criando, vai se desenvolvendo e vai desencadear um acontecimento bem peculiar lá pro final do episódio. E aí a gente tem esse arco, né, que envolve ali a relação da Verônica e do Art, né, gente? E eu confesso que eu tava achando bem estranho, de certa forma, não o desenvolvimento, né, da relação deles aqui nessa temporada, né, porque novamente, né, vai ser tudo trocado, né. Inclusive, né, já foi até confirmado pela própria Lily Reinhardt, né, que interpreta a Betty, né, ela confirmou que a gente ia ver muito de Bart aqui nessa temporada. E apesar de não ser uma chip Bart, né, eu tenho que confessar isso aqui novamente, eu achei que aqui nessa nova história até que tá tendo um desenvolvimento de certa forma até que legalzinho de se acompanhar, né, porque assim, o desenvolvimento, né, da Verônica e do Art, pra mim tava sendo um negócio meio arrastado, meio complicado. Quase que assim, em alguns momentos, quase como que se fosse algo meio que proposital, sabe? Tipo assim, pros chip Barsts, né, ficarem satisfeitos, né, com esse desenvolvimento ruim da relação da Verônica e do Art, pra que isso culmine eventualmente em Bart, né, mais pra frente. E isso acaba sendo que até meio que perceptível, né, notável de certa forma, com base no que a gente vê aqui nesse episódio, né, porque
é mostrado, né, que o Art, que vai ter esse evento, né, ali, que é tipo um encontro romântico de casais, e todos os arcos, todos os casais, os personagens, todo o desenvolvimento deles aqui nesse episódio gira em torno disso, né? Por isso que é um episódio que é muito focado ali nessa construção inicial ali dos casais, né? E o Art tá nessa de que ele quer impressionar ali a Verônica, né? Só que acontecem mil e uma coisas, vários empecilhos ali. O Julian também tá metido nessa, que ele também tá ali interessado. Tem alguns empecilhos ali envolvendo entre eles. Claro que tudo é combinando de certa forma para que o casal não acabe funcionando, né? Não tenha motivos para que você consiga querer ver eles dois juntos. Reiterando mais uma vez, né, que como isso aqui é uma espécie de um reboot, é como se fosse um reinício da série, como se fosse a primeira temporada, só que com uma nova roupagem, né? O desenvolvimento do casal deles aqui tá meio esquisito e realmente do meio pro fim a gente não vai ter outra escolha a não ser querer que, né, que o Art e a Betty fiquem juntos, né, em algum momento mais pra frente. E aí, né, também isso acaba combinando, obviamente, ali na Betty, né? E aqui nessa realidade dos anos 50, a Betty tá no relacionamento ali com o Kevin. Gente, Kevin era gay, era gay, né? Mas isso na versão ali da Riverdale que a gente tá acostumado a assistir. Mas aqui nessa versão dos anos 50, ele tem ali um relacionamento ali com a Betty. E até nisso eu tenho minhas dúvidas, porque nesse episódio aqui deu a entender que também, que nessa realidade, ele também é gay, né? Até porque rola toda uma interação dele ali com um outro personagem que aparece do meio pro fim, no meio do episódio. E pra mim ficou assim basicamente muito nítido de que realmente ele é gay e ele tá ali no relacionamento com a Betty apenas ali de fachada, né? Porque, gente, a gente tá falando de uma história que tá se passando nos anos 50, né? E assim, complicada, era bem complicado, né, a pessoa ser gay nessa época, né? Se hoje em dia, infelizmente, ainda é do jeito que era, imagine nessa época, né? Então, assim, eu senti muito que a Betty e o Kevin, eles estão nesse relacionamento, mas é um relacionamento muito de fachada, que na verdade o Kevin, ele não se sente bem dentro desse relacionamento, porque ele não gosta da Betty, né, por motivos óbvios, por ele ser gay, só que ele acaba sendo que obrigado a esconder isso por causa da sociedade, né, e dessa época aí em que eles vivem. E aí nisso, a Betty acaba se envolvendo ali com o Art, meio que ajudando ele indiretamente a tentar conquistar a Verônica de alguma forma, só que isso também, consequentemente, vai acabar aproximando os dois ali, inevitavelmente, em algum momento, né. Então, essa parte aqui do episódio acaba envolvendo tanto a Verônica quanto o próprio Art, quanto a Betty ali e o Kevin. E toda essa questão, né, de ser anos 50 e a gente tá falando, né, de você, de uma pessoa ser homossexual nessa época que era bem complicado, né, acaba culminando ali no núcleo da Cheryl e da Tony, né, gente? A gente teve ali um princípio de uma aproximação entre as duas aqui nessa realidade dos anos 50. Eu já posso dizer que eu gostei bastante, eu achei bem interessante a forma como que elas se aproximaram, porque lembrou muito realmente, né, o primeiro contato dela ali quando elas se conheceram, que também foi aquela coisa da implicância, né, e tudo mais, e também lembrou muito aqui também nessa versão aqui dos anos 50. E toda essa coisa de ser anos 50 e essa coisa da homofobia e tal, também não só vai acabar afetando ali o Kevin e a Betty, mas principalmente, né, a Cheryl e a Tony, porque eu acho que principalmente nelas foi que ficou realmente evidente que, como por exemplo que a gente teve no episódio passado, que teve toda aquela coisa do apartheid, né, ali com relação às pessoas negras, que foi um episódio que focou muito nessa questão. Aqui eles já resolveram, né, abordar, né, essa questão da homofobia, né, de ser gay nos anos 50, que vai afetar muitos personagens. Eu acho que não vai ser uma coisa restrita aqui desse episódio. Eu senti muito isso, né, principalmente ali no finalzinho do episódio, né, que o diretor da escola, ele percebe ali uma interação entre a Tony e a Cheryl, que elas estão dançando juntas, e ele já meio que manda uma indireta ali pra Cheryl, né, bem estranha ali pra ela, meio que ameaçando ela ali indiretamente. Então eu senti muito que isso aqui que a gente viu não vai ficar restrito aqui só nesse episódio. A gente talvez vá, assim, ver mais disso mais pra frente nos episódios, até porque, né, é o início do relacionamento deles, né, então ainda vai se desenvolver em cima disso, então a gente ainda vai ver eles retratando toda essa questão, né, de você, dessa coisa da homofobia nos anos 50. Então aqui a gente tem basicamente esse iniciozinho dessa trama que a gente vai acompanhar aqui, né, nos próximos episódios, pelo menos até aí a metadezinha aqui dessa 7ª temporada. Relembrando, pra quem não sabe, né, mais uma vez, foi confirmado que essa 7ª temporada ela vai ter 20 episódios e que ele mais ou menos ali pela metade dos episódios, os personagens vão voltar ali pra Riverdale normal do nosso tempo que a gente conhece. Então, assim, as coisas ainda vão se desenvolver um pouquinho, a gente vai ser apresentado pra trama aqui dessa primeira temporada, dessa versão aí dos anos 50, com essas coisas trocadas, né? Os personagens trocados e os casais meio que trocados também. Eles vão se desenvolver aí em cima disso, claro que tentando relembrar, né, ali tudo que a gente viu ali na primeira temporada. E lembra, né, que eu mencionei, né, que aqui nesse episódio se desenvolveu todo o início ali de uma relação entre
entre o Jughead e a Ethel, né? Essa relação deles, que ele leva ela pra trabalhar com ele ali naquela editora, pra ela também escrever quadrinhos ali junto com ele. E do meio pro tempo, né, eles focam muito na Ethel aqui nesse episódio, de que aparentemente existe alguma coisa ali meio que de errada com ela, né? Eles falam um pouco disso também, além dessa relação dela ali com o Jughead. E ele do meio pro fim, né, em cima de toda essa história que rola desse baile, né, os casais acabam indo comparecer aí a esse baile, rola esse baile e do meio pro fim a Ethel some, né? E a Ethel, ela meio que é confrontada ali, né, pela mãe dela, porque ela leva o Jughead na casa dela, a mãe dela não gosta muito disso, e isso acaba desencadeando um acontecimento muito esquisito lá pro finalzinho do episódio. Porque ali no finalzinho do episódio, basicamente, quando todos os casais eles estão ali dançando, aproveitando ali a festa na escola, a Ethel aparece do nada, completamente ensanguentada. E aí o Jughead, né, obviamente ele vai ali socorrer ela, né, e o episódio acaba com isso, né, com esse cliffhanger aí gigantesco, né, do que aconteceu com a Ethel, né, será que ela matou alguém? Será que ela matou ali os próprios pais? Porque ali no finalzinho do episódio ela tem uma discussão bem complicada ali com os pais dela, né? Porque ela é colocada ali na detenção, porque o professor flagra ela fazendo uns desenhos esquisitos, né? Porque ela acaba escrevendo histórias de terror ali pra aquela editora, né? Os pais dela acham isso muito esquisito, os diretores acham muito esquisito, colocam ela em detenção. E ela é chamada de atenção pelos pais dela e a gente meio que não fica sabendo o que aconteceu depois disso, né? Logo em seguida é que a Ethel aparece na escola completamente ensanguentada e a gente não faz ideia do que aconteceu. E aí o episódio termina com essa dúvida, né? Será que a Ethel, ela realmente matou os próprios pais, né? Ou será que foi alguma outra coisa que aconteceu, né? Porque ela tá ali visivelmente muito abalada, né? Ela fala pro Jughead que uma coisa terrível aconteceu. Então assim, será que ela matou os próprios pais? Será que ela matou outra pessoa? Ou será que ela acabou testemunhando alguma coisa e, sei lá, refletiu nela de alguma forma? Ela tava muito abalada, mas assim, alguma coisa muito estranha aconteceu e ficou aí esse mistério pro próximo episódio. E é claro que conhecendo Riverdale como a gente conhece, não podia faltar isso, a gente não podia faltar aí um mistériozinho e talvez, quem sabe, um mistério de assassinato para essa trama aqui dessa 7ª temporada, né? Mais uma vez falando que é como se fosse o reinício da série, né? E falando, né, da primeira temporada que a gente teve todo o mistério ali do assassinato do Jason. É claro que com certeza não podia faltar isso aqui, né, gente? Como muita gente gostou ali do mistério da primeira temporada, eu tenho quase certeza de que, claro que sim, que vai ser ali um mistério de assassinato que vai, né, englobar a trama aqui dessa primeira temporada. E eu não duvido nada de que o Jughead, de alguma forma, ele vai acabar se envolvendo com isso e vai acabar ajudando a Ethel de alguma forma. E a gente vai ter início aí a essa trama desse mistério aqui desse início da 7ª temporada. E aí agora resta, né, esperar o próximo episódio pra saber se realmente a Ethel matou alguém, ela matou os próprios pais, ou será que ela matou outra pessoa? Será que ela testemunhou alguma coisa? E a gente vai ter um novo mistério aqui nessa 7ª temporada, né? E como que vai ser o desenrolar, né? O restante, né? Da relação aí desses personagens. Será se realmente já vai dar início a Bart nos próximos episódios? Ou será que vai ter uma nova revelação em cima disso? Será que a Cheryl e a Toni, elas vão ser perseguidas de alguma forma ali nos próximos episódios? Mas eu confesso que eu fiquei bem curiosa com esse final, que a Ethel apareceu ensanguentada, então com certeza alguma coisa muito bizarra aconteceu e não seria Riverdale se não tivesse um mistériozinho pra gente desvendar, né? Mas é isso, pessoal, um episódio que realmente deu início, né, à trama que a gente vai acompanhando aqui nessa 7ª temporada, com essa nova história, essas novas relações aí entre os personagens, com essa roupagem aí dos anos 50 e eles se aproveitando, né, desse pano de fundo dos anos 50 pra abordar certos temas sociais. No primeiro episódio foi aquela coisa da segregação das pessoas negras, né, e aqui já deram início a focar nessa coisa da homofobia e tudo mais, né? Então acho que eles ainda vão desenvolver mais em cima disso aí também e já plantaram, né, pelo menos deram início ao mistério que a gente vai acompanhar aqui nessa temporada, né? Então eu tô bem curiosa pra saber, né, e aí o que você acha? Será que a Ethel matou alguém ou foi os próprios pais? Então deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal, basicamente esse aqui foi o meu review, né, do episódio 2 da 7ª temporada de Riverdale, que deu início aí de fato à trama que a gente vai acompanhar e, é claro, ao mistério que a gente vai ver aí nos próximos episódios sendo desenrolado e desvendado. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!